Vamos à palavra. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 11. João, capítulo 11. Isso, eu queria saber se você estava atento. É Mateus. Mateus, capítulo 11. Eu quero ler, acho que na minha visão, depois de João 3,16, esse é o versículo, esses versículos são os mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Tirando o porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu acho que esse capítulo 11, 28, 29 e 30 são os versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E eu queria ler junto com os irmãos essas palavras de Jesus a quem quer ouvir, né? Porque você sabe que Deus não fala com todos, Deus fala com os que ouvem, né? A sua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o sujeito não tem ouvido, não adianta Deus falar, porque se não entra pelo ouvido, não tem outra forma de entrar, né? A fé vem pelo ouvir. Então a forma de entrada é pelo ouvido, né? Então se a pessoa perdeu a capacidade de ouvir, não há esperança, não adianta fazer mais nada, porque não há o que fazer. É pelo ouvido. E o versículo 28 diz assim, leia comigo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita após mim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, e achareis descanso para as vossas almas. Deu para pegar a coisa? Pegou, Giovanni? Tomai sobre vós o meu jugo. O que mais? E não é só jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e o quê? E, como quem diz, aí então achareis o quê? Descanso para as vossas almas. E se a gente só tomar o jugo, acha descanso para as almas? Aqui a gente já tem respostas para um monte de gente que se converteu, mas que na verdade só trocou de religião. Ele tocava curimba lá na macumba, agora toca violão aqui na igreja. O nome dele, do Deus dele era outro, agora ele diz que é Jeová. Mas ele só mudou de religião, ele só tomou o jugo. Se torna um religioso, se torna um crente. Ele usava calça jeans, agora usa calça social e gravata e terno. Ele dizia bom dia, boa tarde, agora diz o quê? A paz do Senhor. Ele bebia, fumava, cheirava, agora não bebe, nem fuma, nem cheira. Mas ele não aprende de Jesus. Ele sabe tudo sobre a igreja dele, sobre a denominação dele. Ele sabe tudo sobre a instituição. Vamos falar sobre Jesus. A gente, quando senta para conversar com ele, a gente não vê Jesus saindo dentro dele. Aquele que crê em mim, do seu interior, o que acontecerá? Fluirão o quê? Rios de água viva. A boca fala do quê? O coração está cheio. Então você aprendeu que entra por onde? A palavra, a fé. Pelo ouvido. E sai por onde? Pela boca. Entra pelo ouvido e sai pela boca. Agora, quando a gente senta para se relacionar com a maioria dos crentes que a gente conhece, ele é um religioso. Ele é um batista tradicional, é um pentecostal, é um presbiteriano, ele é um frequentador de templo. E aqui na igreja é aquela santidade toda. O cara fala língua estranha, o cara cai, o cara voa, o cara vê anjo, entrega a revelação para todo mundo. Todo mundo se impressiona com a expressão religiosa coletiva dele. Mas você que mora do lado da casa dele, sabe como é a família dele. Como ele trata a mulher, como é que ela trata o marido. Como é que é a relação deles enquanto pais com os filhos. É uma desgraça. Na rua é a família mais odiada. Mas na igreja é aquela coisa correta, austera. Aquela coisa que impressiona. Indignado com o pecado, mas sempre dos outros. Pecado do outro. Ele é o cara da disciplina. Ele não aprende de Jesus, que era manso e humilde de coração. Mas eu não vou falar sobre isso não, é só para mastigar aí com os dentes do cérebro. Todavia, nesse capítulo, nesse versículo, há uma promessa de Jesus
que eu acho que nunca foi tão pertinente para o tempo que se chama hoje. A promessa é: achareis o quê? Quem se lembra? Descanso para as vossas almas. Bom, estou voltando de férias hoje. E quando a gente volta de férias, eu ou você, volta para o trabalho, para casa ou para a rua, existe uma pergunta que quase todo mundo nos faz. Estamos 30 dias fora. Quando você volta, qual é a pergunta que nos fazem? Quem se lembra? Descansou? Descansou? E aí, pastor, deu para descansar? Descansou? Está descansado? Eu ouvi essa pergunta hoje umas 300 vezes. E respondi com alegria. Não estou reclamando não, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu só estou diagnosticando. A gente volta e diz: ó, irmão, vou sair um pouquinho, estou bem cansado. Aí quando a gente volta de férias, a pessoa está em si batizada pela ideia de que férias é sinônimo de descanso. Está cansado? Tira férias. Cansou? Para. Cansou? Viaja. Cansou? Para de trabalhar. Vai para a praia. Porque na nossa cabeça, inconscientemente, é o seguinte: o meu cansaço, ele tem como origem só o fazer. Se a origem do meu cansaço tem a ver com o que eu faço, se eu parar de fazer o que eu faço, eu descanso. E aí a gente para de fazer o que está fazendo e vai fazer nada. Aí, na maioria dos casos, nós voltamos a fazer o que nós sempre fizemos na vida e descobrimos que depois de um dia de trabalho, você continua cansado. Quem já experimentou isso aí na vida? Quase todo mundo. Porque nem sempre o cansaço tem a ver com o que a gente faz. Quer ver? Ah, pastor, estou cansado de trabalhar. Vai na outra esquina: cara, estou cansado de não fazer nada. Não aguento mais não fazer nada. De um lado estou cansado de fazer o que eu faço. Do outro lado, estou cansado de não fazer nada. Mas peraí, fazer cansa? Cansa. E não fazer? Cansa também. Como é que alguém que não faz nada descansa? Trabalhando? Bom, para quem está fazendo, a ideia é: para de fazer. Aí ele vai e não faz. Vou descansar. Aí lá, em não fazendo nada, tem alguém que não faz nada há muito tempo. Pô, eu estou cansado de não fazer nada. Ué, tu não está fazendo nada, está cansado? Eu vim aqui não fazer nada para descansar? Não fazer nada cansa? Cansa. Não é interessante? Aí a gente pensa: estou cansado de estar sozinho. Tem alguém cansado de estar sozinho aí? Quer casar? Não é? Deus sabe, né? O pessoal que está na unção da lagartixa, subindo parede. Estou cansado de estar sozinha. Eu não aguento mais viver sozinho, eu não aguento mais essa solidão. Aí tu vai para outra esquina: cara, eu não aguento mais minha mulher, né? Cara, meu marido, não dá mais, eu não suporto mais isso, cara. Não aguento estar com esse homem, cara. Não, pastor, vou me separar, não aguento mais estar com essa pessoa. Está aqui assim: não aguento mais estar sozinho. Doido para ter um marido. Podia ser o marido dela, servia, né? Aí ele vai lá e fala assim: não aguento mais meu marido, não aguento mais minha mulher. Ora, estar só cansa. Estar com cansa também. Como é que quem está só descansa? Botando alguém do lado? E quem está cansado com, manda ele embora? São facetas antagônicas, mas que são muito pertinentes. Estou cansado dessa sua pressa, meu amor. Você está sempre com pressa. Aí eu falo assim: estou cansado dessa sua moleza. Marido e mulher. Duvido que alguém não catucou alguém aí agora. Duvido. Que não tem um marido e uma mulher do lado que diz: ó, tá vendo aí? Sou eu. Cansado dessa sua pressa, mãe. E não foi o Espírito que me revelou, não. O Espírito está me revelando que alguém catucou alguém agora. Não foi, não. É a lógica, não é? Cara, eu não aguento mais, você está sempre apressado, marido, né, amor? Você está sempre apressado. Você quer chegar 1 hora antes do culto começar. Você está, pelo amor, não aguento essa sua pressa. Eu não aguento a tua moleza. Chega atrasado toda hora, o tempo inteiro. Ora, se eu me canso de estar com pressa, vou descansar relaxando. Aí eu relaxo, me canso de ser mole.
Olha os opostos. Tem mais um exemplo aqui. Estou cansado da vida. Estou cansado da vida que eu estou vivendo. Mas ao mesmo tempo, eu morro de medo de morrer. Ora, como é que alguém que está cansado da vida descansa? Se matando? E aquele que está cansado de não conseguir viver? Ele existe, mas a vida dele não tem pujança, não vale a pena. Acordar é um castigo da vida. O que esse cara faz? Então você perceba que essa pergunta que nos fazem, me fizeram hoje, de monte, descansou, pastor? Ela é uma pergunta que brota de uma verdade que é inconsciente, enquanto coletivo que somos, de que deixar de fazer descanso. Mas nessa noite eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mostrando que nem sempre o não fazer descansa a gente. Quero mostrar para alguns de vocês que de repente estão aqui cansados. E eu duvido que Deus me mandaria uma palavra desta se Ele mesmo não trouxesse uma multidão de gente aqui que está por aqui. Eu estou cansado. Eu não sei com o quê, talvez nem você. Mas você já acorda cansado. Você sabe de que cansaço que eu estou falando. É aquele cansaço que acompanha você o dia inteiro. E você, porque está cansado, vai dormir às 18 horas. Acorda no outro dia às 9. E acorda como? Cansado. Quem sabe do que eu estou falando aqui, irmão? Já viveu isso, sinceramente? A gente acorda cansado. Você vai para as férias, vai para Búzios. Vou descansar. Não está fazendo nada já durante uma semana. Dorme e acorda cansado. Passa o mês de férias, volta para o trabalho. E você olha para o trabalho e fala assim, meu Deus, eu não quero voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar. Mas tem que voltar, tem que comer. E você saiu de um mês de férias, volta para o trabalho, saiu, deixou de fazer para descansar, volta, tem que responder a pergunta, descansou, e você tem que mentir. Descansei, agora estou bem. Está descansadinho. Aí o chefe, schlept nas suas costas, né? Chicote no escravo. Lê. Vamos botar ele para trabalhar, que ele está descansado. E você então está no primeiro dia de trabalho, aí fala assim, ai meu Deus do céu, estou precisando de umas férias. Cansaço. Você acompanhou, falei de manhã sobre isso, a catástrofe acontecido naquela lanchonete lá na Baixada, se eu não me engano, onde um policial militar e um policial civil discutiram, todo mundo pegou a sua arma e foi tiro para todo lado, o policial civil morreu, o oficial militar está baleado, mas não vai morrer, e uma menina de 18 anos morreu, que não tinha nada a ver com a coisa. Quantos acompanharam essa notícia aí? Quase todo mundo acompanhou. Responda para mim, você que é um bom psicólogo, por que eu estou aqui comendo com um amigo? Tem outro ali comendo com um amigo? Por qualquer razão, seja qual tenha sido a razão. Eu me levanto, ele se levanta, a gente puxa a arma e começa a dar tiro. Pau, para todo lado. Sem pensar que do nosso lado existem dezenas de pessoas no lugar onde a gente está. Nós somos autoridades, devíamos ser exemplo. A gente simplesmente puxa a arma e atira para matar os outros. O que faz uma pessoa fazer isso? Me respondam vocês. Ninguém sabe, não acredito. Cansaço. Aqueles policiais atiraram. Não foi porque o outro falou assim, você é careca, você é feio. Não. É porque ele já vem trabalhando errado com seu cansaço há tantos anos. Vem cansado há tantos dias, há tantos meses, com tanto problema, que ele vai jogando os problemas não resolvidos, a forma equivocada de lidar com o cansaço, naquele saco que a vida coloca nas nossas costas quando a gente nasce. A gente não resolve os problemas, não resolve as picuinhas, a gente não transpõe a diversidade com sabedoria, e elas se solidificam, se transformam em pedras, e a gente vai jogando dentro do saco. E a vida vai entrando na nossa vida, a gente vai caminhando, os anos vão passando, e os problemas não resolvidos vão sendo jogados dentro do saco. E a cada ano, cada manhã, o saco vai ficando mais pesado, a vida vai virando um enfado. Nós que até ontem conseguíamos correr com muita liberdade, agora depois de alguns anos, a gente já não consegue correr com tanta liberdade. Agora nem correr a gente corre mais, a gente está cansado, a vida está um enfado, a gente dorme com o saco, acorda com o saco, e o saco todo dia enche, porque a gente não lida com o cansaço da forma correta. Chega uma hora que aquele saco vai transbordar, o saco vai encher.
Vocês já falaram, ouviram a expressão, tô de saco cheio? Esse saco cheio não é o escroto que o homem carrega embaixo da perna, não. Esse é o saco da vida. É o saco que, dizem os sábios, foi colocado nas nossas costas quando nós somos trazidos ao mundo. E dentro dele nós vamos jogar o que nós não resolvemos. Ou as resoluções que nós desenvolvemos errados na vida. E aí a gente vai suportando. Aí num determinado dia alguém pisa no teu pé no ônibus. O que acontece com o saco? O saco transborda. E o cara pega o revólver, dá tiro para todo lado e mata. Aí vai, pelo amor de Deus, cara, você matou o cara só porque ele pisou no teu pé? Não. O pisão no pé foi a pedrinha que fez o saco transbordar. Aqueles policiais estavam de saco cheio. Porque um homem que está com o saco pela metade ou com o saco vazio, antes de pegar uma arma, ia dialogar, ia pensar, ia usar da razão e entender que tem dezenas de jovens comendo aqui. Nós não podemos resolver esse problema aqui. Ora, o problema que nós estamos a resolver, não vale a pena resolver com arma, porque ele é ridículo. Mas por que a gente resolve nossos problemas de forma errada? Muitas vezes a gente usa uma bazuca para matar o mosquito que nos perturba. E pega um mata-mosca para matar um elefante que nos incomoda. Resolve o problema? Não. Problema não resolvido, pedrinha dentro do saco, vida enfadada. Por que pessoas, como eu preguei aqui alguns meses atrás, indo lá para lá de Realengo, chega ali na Malé, em frente à escola Castelo Branco, sinal fecha, um carro para, o outro vem e bate na traseira do outro, encostou, toque. Eu estava na pista oposta. O cara que estava no carro da frente, saiu do carro e partiu para cima do que estava atrás, abriu a porta dele e começou o ensupapamento. O que estava no carro de trás saiu e começou a ensupapar também. Detalhe, aqueles dois homens tinham no mínimo 70 anos cada um. Falei aqui, foi uma briga igual Steve Austin, homem de 6 milhões de dólares. Velhinho. Os homens não aguentavam levantar a mão, levantar o pé, e eles estavam lá. Eu do lado de lá falei, meu Deus, nem os velhos mais estão conseguindo se controlar. E do lado, um monte de gente, vai lá, velho, mata ele, arrebenta ele. É a nossa geração. E estão lá os velhos que não aguentavam nem andar, cara. Se ensupapando. Por que aqueles velhos estavam se ensupapando? Porque bateu num para-choque? Não, porque eles estão cansados. Por que o pai não tem paciência com o filho e fala maldição para o filho? Porque o filho não presta? Não, porque o pai está cansado. Por que filhos não respeitam pais, brigam com mães? Porque não ama pai e mãe? Não, porque está cansado. E um cansaço que as férias não saram. Como eu pensei nisso nesses dias. E aí quando eu percebo que se trabalhar me cansa, não fazer nada cansa também. Estar só me cansa, estar com me cansa também. Se tudo me cansa, como é que a gente faz? Quantos de vocês aqui não estão cansados? Seu marido não sabe? Conversar com a minha amada. Me permita, amor. Indo para casa hoje. Está com dores de cabeça. Está com dor de cabeça agora. Essa dor não passa. Toma e não passa. Meu amor, você precisa ver o que é isso. E alguém disse assim, pode ser tensão, pode ser emocional. Aí o analista idiota do Neil fala assim, mas como? Está de férias, agora voltou de férias. Se eu analisar aqui as tuas origens e os teus problemas, eu não encontro, meu amor, um problema que possa causar tanta tensão. Olha eu. Ela fala assim, mas meu amor, quem disse que você sabe tudo a meu respeito, sobre minhas emoções? Aí, podia dormir sem essa. Eu falei, lógico. O universo que cada um de nós carrega dentro é maior do que o universo que está do lado de fora. É muito mais fácil viajar para a Lua do que viajar dentro das nossas emoções e conhecer tudo. Dentro de cada um de nós há algo que a gente chama de inconsciente, que está lá, é um universo infinito, e para o qual nós não temos simplesmente acesso algum. E a despeito de ser inconsciente, ele influencia a nossa vida de forma que nós chamamos inconscientemente. Fizemos inconscientemente, ou seja, eles nos fazem produzir sem que saibamos que estamos produzindo.
Quando ela falou, meu irmão, quem disse que você sabe tudo a meu respeito sobre as minhas emoções? É verdade. Ninguém sabe, como ela também não sabe muita coisa a meu respeito. Porque ninguém pode conhecer o mundo interior do outro. Pior, ninguém pode conhecer o seu próprio mundo interior. Embora seja uma necessidade premente. Então as dores de cabeça podem ser tensões, sim. Agora veja, caso sejam tensões, geram dor de cabeça o mundo interior subjetivo, gera dor no mundo subjetivo, no bio. E a gente não sabe nem o que no nosso interior está gerando a dor no mundo exterior, no mundo subjetivo. Isso é o homem. De modo que ela pode estar com o corpo descansado, mas quem sabe, suas emoções não estão. Você pode estar aqui, está tudo em ordem. Família, bens, filhos, vida profissional, empresa, trabalho, está tudo em ordem. Mas você está cansado. Ninguém sabe. Marido não faz a menor ideia. E de vez em quando, mulher, quando você acorda assim meia devagar, meia lenta, aí o cara fala assim, bora, mulher, levanta, deixa você mole. O que você tem? Você não tem problema nenhum? Está te faltando nada? Está faltando comida? Tem arroz? Tem feijão? Tem macarrão? Tem água? Tem até Coca-Cola? Por que você está reclamando? Acontece, ó, tem gente ganhando outro cutucão aí, ó, pode ter certeza. Ou vice-versa. Aí a gente vai lá no poeta, a gente não quer só comida, a gente quer... Né? Nós somos um homem bio, psico, espiritual. Nós precisamos de alimento biológico, psicológico e espiritual. Nós somos seres humanos que possuímos pelo menos 5 sentidos. E precisamos alimentar todos os 5. Porque se a gente continua vivendo como a maioria de nós vive, alimentando só o paladar, está com fome, come. Está com sede, bebe. Deu fome de novo, come. Deu sede de novo, bebe. E está com fome de novo, come de novo. Está com sede, bebe de novo. E a gente só alimenta o paladar. Paladar, 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 paladar. E a gente diz, você está se alimentado, o que você está reclamando? É porque os olhos estão clamando por ver coisas novas. Os ouvidos estão desesperados por ouvir coisas novas. O meu corpo está desesperado por abraço, por carinho, por afeto, isso é tato. Meu nariz está precisando sentir cheiro de coisas novas. Estou cansado do cheiro das ruas do Rio de Janeiro. Preciso ir para o campo sentir cheiro de capim. 5 sentidos que precisam ser alimentados, que quando não são, geram distúrbios emocionais e desequilíbrios em nós. Cansa. Aí foi aqui que essa palavra me abençoou muitíssimo. Se tudo pode cansar, o que fazer para vencer o cansaço? Porque o cansaço é um ladrão maldito. Amor, vamos sair para jantar? O que ele ou ela diz? Amor. Estou cansado. Amor. Final da noite. Amor. Tomei um banhozinho, botei aquele perfume que você gosta. Amor. Amor. Aí o que ela fala? Hoje não, amor. O quê? Estou cansada. Dor de cabeça. Amor, você vai para a igreja hoje? Não, hoje não. Hoje, essa semana foi muito pauleiro. Eu estou cansado. Amor, nossos amigos convidaram para a gente ver aquele filme na casa dele, comer uma pipoca. Quanto tempo nós não nos vemos? Estou com saudade. Vamos lá. Puxa, seria muito legal, mas hoje não, porque hoje eu estou cansado. O cansaço é um ladrão. Rouba nossos relacionamentos. Rouba a alegria de estar. Rouba a comunhão. Rouba a alegria de celebrar ao Senhor com o povo de Deus. Rouba a alegria de ler a sua palavra. Vamos ler a palavra, estou cansado. Vamos orar, estou cansado. O cansaço rouba de nós a melhor parte da vida. O cansaço rouba a essência. O cansaço te impede de ouvir essa palavra. O teu cansaço te faz dormir. O cansaço é um ladrão. E a gente tem aprendido até aqui que fazer cansa, não fazer cansa, estar cansa, não estar cansa. Todos os polos antagônicos cansam. Ora, se eu canso aqui, canso cá, o que eu faço, meu Deus do céu? Como é que a gente tem que fazer, pastor, à luz da palavra, para que a gente possa vencer esse ladrão? Porque se já aprendemos até aqui, nesses minutos de palavra, que não basta deixar de fazer, porque até o deixar de fazer cansa também. É sobre isso que eu queria falar com você. Como é que a gente vence o ladrão? Primeiro, descubra, analise e descubra aonde se aloja de fato o teu cansaço. Qual área da tua vida está em bagaços, de modo que em bagaços daquela área contamina toda a tua vida. Porque o que a nossa mente registra
é que o corpo passa para ela ou vice-versa. O corpo registra que a mente passa. Olha, eu estou cansado, acordei, ofegante, estou andando com dificuldades, estou desanimado, estou cansado. É, porque o corpo não está reagindo aos desafios do dia a dia, do cotidiano, como reagia até ontem. Eu acordava, pulava da cama e reagia, agora estou mais devagar, estou cansado. Sim, é verdade. Só que, amado, aprenda, dizer estou cansado é muito vago. Onde está alojado o teu cansaço? Sabe por quê? Nós precisamos fazer isso, porque eu tenho me encontrado com muitas pessoas cansadas. Aliás, eu acho que nós vivemos um tempo de gente cansada. Difícil é quem não está cansado. Me diga algum que não está cansado. Me diz algum que não está de saco cheio. Me mostra alguém que está legal. Você vai ver que é raro. Cansaço é o status quo comum. Agora, eu tenho encontrado com muita gente que está cansada, que para vencerem o cansados, ele fala assim, sabe o que você tem que fazer? Vai para o cabeleireiro. Entra no primeiro salão que você tiver e muda tudo. Você entra negona, sai loura. Entrou Rastafari e sai com mega hair louro, comprido. Aí sai de lá assim. Agora eu vou descansar. Agora, você sabe, mulher, eu não sou mulher. O meu é máquina 2, pago R$8 para cortar cabelo. É merreca, né? Dá para cortar todo dia. Merreca. Agora, mulheres, digam para si, digam para nós. Entrar num salão de cabeleireiro, fazer unha, deitar naquela poltrona lá, mulher, lava teu cabelo, pinta, depois corta, escova, teu cabelo fica lindo. Aí tu vai lá para a estética, massagem facial, massagem relaxante. Faz o negócio todo, você passa o dia inteiro. Faz bem ou faz mal? Quantas mulheres digam assim, pastor, é uma benção? Diga. É benção. Meu Deus. Agora, quantos maridos podem falar assim, mas dói no bolso, pastor? Não dói, Douglas? É, dói. A mulher sabe que dói. Às vezes a mulher não tem dinheiro para aquilo, mas as mulheres vão para lá. E o marido fala assim, onde é que você está, mulher? Ah, eu estou indo para a igreja para orar. Tem reunião das mulheres hoje. Ela está indo para o salão. Aí você fala assim, mas pastor, essa mulher é uma responsável? Não, ela pode estar cansada. O salão é uma terapia. Mudar a visão, o visual é uma terapia. Alisar o cabelo é uma terapia. Quem pode entender a bendita da depilação? Qual homem consegue entender esse negócio? Minha mulher é depiladora. Comercialzinho, mãe, que beleza, viu? Às vezes eu fico vendo, botar aquela cera. Eu falei, gente, isso é do diabo. Isso não é possível que uma pessoa se submeta a uma desgraça dessa. Eu falei, minha irmã, bota aqui nas minhas costas. Ela botou uma vez só. Sangue de Jesus tem poder. Para. Mas meu amor, vai ficar essa brecha, não tem problema. Deixa a brecha aí, vai crescer. Não, o que é aquilo, irmão? Mas a tua mulher faz toda semana, cada 15 dias. Não é, Léo? É bom, né, Léo? Aí. É bom. Qual homem consegue entender esse negócio? Mas o que é isso? Faz bem para a alma, para o corpo. Mexe com a nossa estima. A gente acha que ir para o salão, que faz aquele paliativozinho, é uma cibalenazinha para dor de cabeça. Vai durar algumas horas. Mas quando passa essas horas, você estava cansada feia, agora está cansada bonita. Tenho visto muita gente cansada tentando vencer o cansaço, mudando de marido. Mudando de esposo. Ele está cansado, ele chega em casa e não aguenta mais a mulher. Minha mulher, meu problema é minha mulher. Meu problema é meu marido. Meu problema é esse moleque vai ser o filho do capeta, não são meu filho, não é possível. Só dá trabalho. E o cara acha que mudar de família vai resolver os problemas do seu cansaço. E a gente vê, não raro, divórcio é uma epidemia em qualquer lugar, dentro e fora da igreja. E por que o divórcio virou uma epidemia? Porque a gente está cansado. E porque está cansado, a gente não encontra mais força como antigamente para tentar restaurar o nosso casamento. Não deu certo, a gente separa. O sujeito hoje vai casar, fala assim, a gente vai casar, mas se não der certo, a gente separa, né? Vai casar para quê? Vai se separar.
Por quê? Porque a gente não tem mais força para ficar dialogando, para ficar tentando, para ficar de novo, e de novo, e de novo. Vamos separar logo, cara. Vai para lá e vai para lá. Aí, a gente vê um fenômeno acontecendo no Brasil. Dezenas de casais se separando, e que são casais que se amam e se amam muito. Mas porque estão cansados, não souberam discernir a fonte do seu cansaço, descobre, depois que abandonou o amado ou a amada, que não sabia que ainda era amado ou amado, que continua cansado e infeliz, e descobre, não, a fonte do meu cansado não era ele, não era ela. E agora quer voltar, não tem mais jeito. Eu tenho visto isso acontecer aqui, ó, no nosso meio. Muita gente tentando resolver o cansaço, trocando de marido, trocando de parceira. Vamos arrumar uma mulher nova. Vamos transar com gente nova. Vamos mudar a forma da transa. Vamos dar um pulinho ali. E a gente acha que vai resolver o nosso problema. E pensa que isso é o que resolve o problema. Você era um cansado fiel. Era um cansado casado. Agora é um cansado divorciado. Continua cansado. Tem visto gente tentar vencer o problema do cansaço? É mudando de emprego. Estou cansado do meu trabalho, cara. Não aguento mais fazer essa desgraça. Essa desgraça que até ontem era uma bênção na tua vida. Mas agora aquilo não presta mais, você muda. E às vezes tem gente abrindo mão de empregos maravilhosos para ficar desempregado. Porque achou que ia achar um emprego melhor. Quebrou a cara. Aí vem, pastor, por que Deus não abre porta? Porque Deus abriu, você fechou. Deus respeita você. E eu tenho visto muita gente se encalacrar na vida, porque está cansado, mas não sabe lidar com o seu cansaço, amado. Deus manda dizer para você, e eu creio que isso é um gesto de amor profundo de Deus. Aprenda a discernir qual é a fonte do seu cansaço. Esse texto diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E aí vocês então acharão descanso para onde? Para onde? Para a alma. Jesus está dizendo que quando um homem olha para o que está do lado de fora, e tudo que está do lado de fora perdeu sentido. Portanto, o problema não está no que está do lado de fora, está dentro de mim, porque os meus olhos verão a proporção da saúde da minha própria alma. Não é o que está do lado de fora. O problema, meu cansaço é almático, e quando o problema é almático, não adianta paliativo, não adianta um marido novo, não adianta ir para o salão, não adianta ir para a academia, fazem muito bem, mas são paliativos. Não adianta trocar de emprego, porque o problema do cansaço é na alma. E quando o assunto é alma, não adianta paliativos. Quer um exemplo bem claro disso na Bíblia? Volta aí para Eclesiastes capítulo 2. Já preguei sobre isso aqui, você vai lembrar? Quero só ler, para você relembrar, como o paliativo não resolve o problema da humanidade. E nós vivemos numa humanidade cuja geração só anda atrás de paliativo. Uma geração que só produz besteira, violência, desgraça, morte. E tudo isso é produto de uma geração cansada. Eclesiastes capítulo 2. Quem abriu? Diga amém. Veja o que Salomão, um homem sábio, que estava cansado da vida, diz nesse capítulo. Mas antes de ler o capítulo 2, os versículos primeiro, veja o que ele diz no versículo 2 do capítulo 1. Olha lá. Vaidade de vaidades, diz o pregador. O que ele diz? Vaidade de vaidades? Tudo é vaidade. Ir para o salão? Vaidade. Fazer massagem? Vaidade. Trocar de emprego? Vaidade. Mulheres, homens? Vaidade. Ter, vaidade, vaidade. Tudo aparece, tudo lá de fora, vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele continua dizendo, olha só o versículo 3 desse mesmo capítulo. Que proveito tem o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele fala da mesmice da vida, olha só, uma geração vai, se a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre e volta do seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Olha para mim aqui. Salomão está dizendo, é a mesma coisa a vida inteira. Amanhã, que hora que você acorda? Essa horinha que você pensou aí, quanto tempo você acorda essa hora? Acorda, é aquela mesma coisa, vai para o banheiro, escova o dente, aquela mesma escova que você tem há anos, está lá preta, e você escova ela.
E não sei se seus filhos acordam contigo, se acorda há muito tempo, se não acorda há muito tempo. Você vai, toma o seu café, faz a tua marmitinha. É o mesmo ônibus. No ônibus são as mesmas pessoas. Todo mundo se conhece. Faz amigo oculto no ônibus no Natal. É a mesma coisa. Chega lá, é o mesmo emprego, o mesmo patrão, os mesmos clientes. Sai na mesma hora, almoça na mesma hora. Volta para casa pelo mesmo caminho. Vem de feital enguiça. Todo dia é a mesma coisa. Você vem para casa. É a mesma coisa. Acabou segunda-feira, chega na terça-feira, acorda no mesmo horário, mesma escova de dente, mesmo banheiro, mesma mulher, mesmo horário, mesmo pessoal do ônibus, mesma janta, mesmo almoço, volta para casa, acabou terça-feira. E quarta-feira o que acontece? A mesma coisa. Acabou quarta-feira, quinta-feira o que acontece? A mesma coisa. Ano após ano vai, mesma coisa. Ele diz assim, os rios todos escoam no mar, o mar nunca enche. É verdade, você já parou para pensar nisso? Ele parou a pensar, estava com muito tempo. Ele estava cansado. Está dando para entender? Cansado. Aí ele fala assim, cara, eu preciso vencer essa desgraça, essa mesmice. A gente ri. E é bom que a gente ria para que a gente possa aprender. Diga para si que você nunca se encontrou cansado dessa forma. Da mesmice do dia a dia. Diga para si que você já não tem vontade de botar uma mochila nas costas e vazar. Sei lá, fazer qualquer coisa, sei lá. Por que pessoas fazem isso? Por que pessoas abandonam a família? Por que pessoas abandonam a fé? Por que pessoas abandonam a igreja? Por que o abandono é a marca dessa geração? Cansaço. Salomão estava cansado com a mesmice da vida. Aí ele tenta então vencer esse cansaço. Olha, veja se isso não acontece hoje. Ele tenta dar uma volta no cansaço, vencer essa mesmice, esse estado triste de ser. Aparente de ser. Aí ele tenta. Como é que ele tenta? Aí a gente chega no capítulo 2. Olha lá. Disse eu a mim mesmo. Ora, o cara está falando consigo porque ele está se sentindo só. Ele diz lá, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a balada. Eu vou para a rede, eu vou soltar geral, eu vou tomar êxtase e vou lá para a cabana do Catônimo. Eu estou sendo muito preso, estou muito amarrado aqui nesse game, vou soltar franga, brother, eu vou lascar geral. Agora eu vou pegar todas e eu quero saber, vou arrebentar a boca do balão. E ele fez isso. Te provarei com alegria. Agora olha o resultado. Portanto, goza o prazer, mas esse também se era vaidade. É o versículo 2. Do riso disse, o que ele disse? Está doido. E da alegria? De que me serve essa? Porque as raves, os bailes, os sonhos, as alegrias descomprometidas, os sonhos precisam ser desligados no final da noite, no início da manhã. O ensaio da escola de samba acaba. Os bailes da Furacão 2000 acabam. A roda de pagode, de chorinho, de rap acaba. Os botões têm que ser desligados e você tem que voltar para casa, tem que se encontrar consigo de novo. Salomão fez isso e disse, o que adianta? Ficar a noite inteira aí, ó, rindo, zoando geral. Quando acaba o que me sobra é ressaca. Eu estou mais cansado, ele está dizendo que é bobagem. Mas ele não existe, eu preciso dar sentido à minha vida. Ele vai lá no versículo 3, busquei no meu coração como estimular com a minha carne e com vinho, sem deixar-me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da justiça, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Ele diz assim, bom, se rave, som, baile, alegria de comprometido resolve, eu vou tentar na bebida, no vinho, vou tomar um porre. Porque diz que quando a gente vê, todo bêbado que eu vejo está alegre, meu. Todo bêbado que eu vejo não está nem aí para ninguém, o cara está lá, uma ventania danada, não tem nenhum vento, ele está ventando. O cara perde a vergonha, o cara perde a ética, o cara perde o sentido. Ele está numa boa, não sofre. E é verdade. O álcool faz uma sensação, até um determinado momento, maravilhosa em nós. Desinibe. Gera em nós coragem para dizer o que de cara limpa nós não diríamos. Ele falou, vou encher a cara. O álcool vai dar jeito. Mas não deu jeito. A ressaca se agravava, mas ele não para, ele continua, versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei neles árvores frutíferas, todas as espécies, tanques de água para deles regar o bosque e revestir as árvores, comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa. Ele está dizendo, eu caí de cabeça no trabalho. Eu vou trabalhar, vou me tornar um workaholic, vou me dedicar à minha carreira.
eu vou me ocupar, já sei, eu não vou parar, porque é para não ter que pensar, porque quem pensa para, quem para sobe, eu vou trabalhar. Só que ele trabalhou em tudo que é tipo de trabalho, continuou vazio, cansado. E ele não desiste, ele continua. Vai lá no versículo 8. Ajuntei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias, dos reis das províncias. Eu vou ganhar dinheiro. Mas quem sabe mais dinheiro, eu resolvo meu problema. Ele descobriu que o dinheiro compra conforto, mas não compra paz de espírito. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Compra servos bajuladores, mas não compra amigos. Mas ele não desiste. Ele tenta resolver o problema do seu cansaço. Provi-me de cantoras e cantores. Vou investir na cultura. Eu vou a shows. Vou ouvir Chitãozinho e Chororó. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não deu certo, vou ouvir o Rapa. Não, vou ouvir o pagode. Não, vou ouvir lá Creu. E ele começou, foi para os museus. Foi ver as exposições, nada. E aí ele tentou em tudo, nada, ele não desiste, e tenta onde a maioria de nós tenta. E das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número, mulher, sexo, homem, orgias, menahatruá. Vamos transar. Vamos nos dedicar àquilo que essa geração só sabe fazer. Vive como se o sexo fosse a coisa mais importante da vida do indivíduo. Como se dele dependesse a nossa existência. Ele é importante. Mas isso não depende dele para ser feliz, não. Se fosse assim, todas as prostitutas seriam. Conversa com uma. Desde que não seja através da câmara das televisões. Conversa com um doente sexual. Tete a tete. E olha no fundo do olho dele, vê se você tem felicidade. Ninguém que é transformado se reduz a um pedaço de carne, que é comida, pode ser feliz. Porque Deus não nos fez um pedaço de carne. Deus nos fez seres humanos plenos e completos, com uma alma pela qual Ele morreu e mandou Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos só de sexo, precisamos de amor, de respeito e dignidade. Conversa com uma mulher dessa, jaca, melancia, morango, fora das câmaras de televisões. Veja nos olhos delas se eles são felizes. Mulheres que não são valorizadas pelo que tem na cabeça, mas pelo que tem atrás. São valorizadas pela bunda que tem. E a dinâmica é quem tem bunda não precisa de cérebro. E elas dizem, é verdade. Mas isso me dá dinheiro. O homem tem dinheiro, está infeliz. 86,6% da população suicida no mundo é de classe média alta. Pobre não se suicida. Catuca, irmão, que está ao seu lado. Suicídio você não morre, meu. Olha para ele. O índice de suicídio entre os pobres é tão pequeno que nem entra nos índices. Aí, essas mulheres vão ser, um dia, como todos nós, vítimas da lei da gravidade. A jaca cai. O morango murcha. A melancia apodrece. E os que amavam a sua imagem, não a sua pessoa, onde estarão? O fim delas, escrevam, é a solidão. Porque a solidão é a realidade delas. Porque quando elas estão aqui no palco, está aqui a marcha, babando. Estão babando não o que ela é, mas o que ela tem. Estão babando a sua imagem. E eles acham que vale a pena por dinheiro. Digam para mim, mulheres, ou homens, quem é mais sem vergonha hoje? Quem é mais saído? Quem está mais sem moral, sem ética hoje? Homem ou mulher? Mulher. A mulher conseguiu se tornar pior do que os homens. Desde quando isso? Sabe por que isso? Porque nós somos uma geração cansada. Amado, eu creio que essa palavra de hoje é uma grande declaração do amor de Deus para contigo. Porque Deus sabia que você vinha aqui hoje e que você está cansado. E Ele está dizendo, quer vencer esse cansado, descubra o foco dela. O foco do cansaço é na alma. E quando o assunto é alma, não adianta paliativo. Se o cansaço é dentro, não há carro que eu consiga colocar dentro. Se o cansaço é na alma, não adianta eu trocar minha mulher, ela não entra dentro. Não adianta eu trocar de casa. Eu entro na casa, mas a casa não entra em mim. Não adianta eu investir na minha aparência.
Porque a minha aparência é o que os meus olhos veem no espelho, mas os meus olhos não podem ver dentro do meu coração. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí então vocês encontrarão descanso para onde? Para a sua alma. Jesus está dizendo, eu sei no que vocês se tornarão amanhã. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Eu sei qual será a marca da geração, das próximas gerações, será o cansaço da alma. E eu já lhes estou antecipando. Quando você se sentir cansado, só há um jeito de curar esse cansaço. Jesus de Nazaré. Quem crê, aplaude ele bem forte porque ele é tremendo. Aleluia. Oh, aleluia. Tremendo, né, gente? Descobrir aonde se aloja de face o teu cansaço. Porque senão você vai continuar na sua terapia há 200 anos. Por favor, façam terapia. Meus colegas agradecem. Mas só ela não resolve. Busquem coisas novas, vivam a vida com mais intensidade. Curtam as riquezas da vida para as quais o dinheiro não precisa pagar. As coisas simples, como pisar na grama, como tomar um banho de chuva, como ver um pássaro e curtir o pássaro. Coisas simples. E você vai ver que quando a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, a palavra está dizendo a verdade, você vai encontrar Deus em cada cantinho, porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor, amado. A gente não tem tempo para a terra. A gente tem que trabalhar, não é? E a gente não sabe que a gente está cansado sem saber. E quando descobre que está cansado, já perdeu a filha, já perdeu o filho, já perdeu a esposa, já perdeu a alegria de viver. E às vezes não sobra nem força para ir atrás da filha e do filho e falar, filha, me perdoe. Hoje eu aprendi que o meu problema é cansaço, não é você. Cara, isso é amor de Deus na nossa vida. Por último, como é que a gente vence esse ladrão chamado cansaço? Descobrindo onde se aloja o cansaço. Segundo, como diz o texto, é óbvio, aprendendo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vamos aprender com Jesus. Agora, quando a Bíblia fala aprender com Jesus, aquele que aprende é o discípulo. É tornar-se discípulo dele. Fazer dele mestre. Não é frequentar a igreja, cara. Não é frequentar a igreja. Que dentro tem um monte de gente que não vale nada, mau caráter, está aqui na igreja o tempo inteiro. Frequentar a igreja é uma bênção, mas se não for para assumir uma relação com Jesus, ficar de namoro, então, como Pedro, seguindo de longe, que sobra, como diz João, é choro amargo. Quando Jesus diz, aprendei de mim, ele está falando, faça de mim o teu Senhor, faça de mim o teu mestre, seja meu discípulo, aprenda, e se aprender, muda. Ele está falando de compromisso. É ser mais do que alguém que troca de religião tão somente. Porque, cara, se a gente parar para pensar racionalmente a religião, vamos lá, tua religião, não vamos começar a falar mal da nossa, né? Você vem para a igreja, aí vem de terno, gravata, vem de coque, de perna cabeluda, e dá dízimo, vem para a consagração segunda, para a vigília da terça, para a campanha dos 70 pastores na quarta tarde, vem para a campanha dos 318 na sexta, no sábado de manhã tem jejum da vitória, aí no sábado da tarde tem a consagração das 15, no sábado da noite tem o sabadão jovem, no domingo de manhã tem a escola bíblica, e você está na igreja todo dia, o tempo inteiro, dedicado à tua igreja batista, à tua Assembleia de Deus, à tua igreja presbiteriana, você vem, faz isso tudo. Ora, se você não viesse no culto da consagração da terça, ou no jejum da segunda, ou no sabadão da noite, ou na escola vida dominical, Jesus perderia o quê? As pessoas que não estão aqui hoje, sei lá onde que estão, não interessa. Mudou o que o nosso culto? Não é? Ali entre a Cineia e a Léo, cabe uma pessoa, não cabe, Cineia? Mas não tem ninguém, tem? Cadê a pessoa que tinha sentado aí? Agora, o fato dela não estar aí atrapalhou o seu culto? Aliás, até melhorou um pouquinho, né? Ficou mais passando. Né? Do nada. Você está aqui, mas eu não vou dar dízimo nada, esse pastor é mais um safado, você não deu dízimo. Então o quê? Na tua religião você acende vela, bota lá no cantinho. O que Deus vai fazer com vela? Ó Deus, você enxerga mal, vou botar uma velinha aqui, vai ver se tu
Me enxerga porque está ruim, é preta. A coisa está preta aqui, o senhor não me vê, eu falo, o senhor não ouve. Vou botar uma velinha aqui. Para que Deus quer vela? Copo d'água em cima do não sei de onde. O cara vai lá e bota pipoca com uma garrafa de cachaça na esquina. Quem é que come aquela pipoca e bebe aquela cachaça? Me diz. É o mendigo. Oh, glória, obrigado, Jesus. Se não botasse lá, muda o quê em Deus? Ó Deus, se tu me abençoares, eu vou subir a escadaria da penha de joelho. Aí você vai lá de joelho. Tá, você subiu de joelho até lá em cima, o teu joelho está arrebentado. Deus ganhou o quê? O que Deus ganhou com isso? Ah, meu filho, estou vendo teu joelho todo arrebentado. Ah, eu sou sado. Sado, mas eu gosto de ver você sofrendo, desgraçado. Desce também assim. Você acha que Deus sente isso? Pastor, não zombe da religião. Não estou zombando, eu estou fazendo você pensar. Passei um mês de férias e falei, minha igreja vai fechar, porque aquela igreja precisa do pastor Neil. Sem o pastor Neil a igreja não funciona, a igreja vai à falência. Ai, tem gente que eu só estava de férias, pastor, nem parei. Só não veio esses domingos passados. Vamos lá para o Oriente, o cara ora 5 vezes por dia. Ele pode estar em qualquer canto do mundo, ele bota lá o tapete e vai. Levanta, bota o dinamite, entra no shopping, explode todo mundo. Pum! Se aquela oração não for feita, Deus perde o quê? Nossas expressões religiosas servem para quê? Respondam para si. Quais são as áreas mais violentas? Quais são os países que têm a pior qualidade de vida no planeta? São os países cuja religião é lei. Os países mais pobres do mundo são regidos pelo regime religioso. Ora, se a religião é tão insípida e que não faz diferença nenhuma em nós, e a religião, enquanto governo de países, só traz desgraça para os países, quem quer pensar vai chegar à seguinte conclusão: a religião não pode ter sido o plano de Deus para nós. Quem é o fundador do cristianismo? O cara fala assim, foi Jesus. Quem falou para você que foi Jesus que fundou o cristianismo? Você acha que quando Jesus veio à Terra, ele veio fundar uma religião? Ele veio à Terra para dizer, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como? Como a ti mesmo. Jesus veio ensinar a amar. Quem sistematizou a religião cristã fomos nós, fomos homens. Fundador do cristianismo não é Jesus. Então, se não é religião, o que a gente aprende com Jesus? Coisas simples, como simples era Jesus. Mais do que religiosos, nós precisamos aprender de Jesus para ser de Jesus. Porque quem é de Jesus e não aprende dele, só muda de religião. Quem pensa ser de Jesus, mas não aprende de Jesus, só cumpre dogmas. Alguns de vocês podem estar me visitando e falar assim, pô, peraí, o pastor aqui, ele vem pregar de calça jeans e camisa lá fora da calça? Aí o cara já senta ali com aquela cara assim de, não gostei, estou escandalizado. Aí, onde é que está escrito que eu tenho que vir de terno e gravata? Não está escrito, pastor, mais o quê? São verdades que só são verdades porque nunca foram questionadas. E continuam sendo verdades, porque mesmo que você mostre que não seja verdade, ele está vivendo aquela verdade que não é verdade, é mentira, há tanto tempo, que ele diz, eu não posso abrir mão dessa mentira, porque eu a vivo há muito tempo. E admitir que é mentira é dizer que eu vivi uma mentira a vida inteira. Então eu não posso admitir a verdade, vou viver a mentira o resto da vida. Ele fica no dogma. Infeliz no dogma. Nós precisamos mais do que olhar para a Igreja Batista, mais do que olhar para a Assembleia de Deus, mais do que olhar para a Metodista, mais do que olhar para as denominações e invenções humanas, olhar para Jesus, porque para mim a igreja evangélica olha pouco para Jesus, porque se olhasse mais para Jesus, não seria como é, e ela salgaria esse país. Se ela olhasse para Jesus, o Rio de Janeiro não estaria como está, doente, porque sobre nós paira uma promessa de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e a minha promessa é, eu sararei a sua terra. Se a minha terra, se a nossa terra está doente, é porque nós não somos povo de Deus. Somos institucionais. O que a gente aprende com Jesus? Aqui nesse texto a gente aprende algumas coisas muito simples, irmão. Veja como é que um texto que a gente lê há 200 anos tem tanta lição nova. Olha o que a gente aprende com Jesus aqui. Terminei.
Primeiro, que ele não faz acepção de pessoas. O que o texto está dizendo? Vinde a mim, o que mesmo, hein? Quantos? Todos. Esboiola também? Corrupto? Também? É? Os assassinos? Os mau caráteres? Os que não valem nada? Os santos? Os negros? Os brancos? Quantos podem vir? Todos. Jesus não faz acepção de pessoas. E nós? Se entrar um drag queen ali, travestido, um travesti, sentado do lado de muitos de nós se levanta para não sentar do lado dele. Se entrar um mendigo fedido, se entrar um homossexual, nós discriminamos crentes que não é crente da nossa igreja. Alguns de vocês entraram aqui e me julgaram por causa da minha roupa e está sendo abençoado mesmo sem roupa. Devia estar morrendo de vergonha. Se não está morrendo de vergonha, é porque você não tem vergonha mesmo de aprender. Nós fazemos acepções de pessoas, nós não sabemos tratar as pessoas como as pessoas precisam ser tratadas. Então, quando eu entendo que Jesus chama a todos, se ele chama a todos e a casa é dele, eu como crente tenho que aprender a lidar com todos. Não posso discriminar ninguém. E saber que Jesus não faz acepção de pessoa, me traz duas lições tremendas. Eu quero passar para você primeiro. Se ele não faz acepção de pessoa, ele aceita você do jeitinho que você é. Você pode ter chegado aqui, é o cara mais corrupto do mundo. Você pode estar aqui sentado, é um drogado. Você está aqui chapado, bêbado. Você pode estar aqui cheio de cocaína no lombo. Você pode ser um traficante, você pode ser um homossexual, você pode ser a pior espécie para a raça humana que você acha que seja. Jesus ama você e essa palavra é para você, filho, vinde a mim, que você vai encontrar descanso para a sua alma. E mesmo que uma igreja não te aceite, o Deus da igreja te aceita. Porque ele está dizendo, vinde todos. Segundo, primeiro eu sei que eu posso ser recebido por ele. Segundo, eu aprendo que eu devo imitar a Jesus. Não fazer acepção de ninguém, não discriminar absolutamente ninguém. Segundo, o que Jesus nos ensina nesse texto aqui? Ele não constrói seus relacionamentos em cima de interesses ou aparência. Olha quem ele chama, vinde a mim todos vós que venceram na vida. Vinde a mim todos vós que conseguiram ganhar dinheiro. Vinde a mim todos vós que estão bem alocados na sociedade. Vinde a mim todos os brancos. Vinde a mim todos os ricos. Não. Olha a opção de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos. Sobrecarregados. Porque os que são riquinhos, bonitinhos, cheirosinho, cara de vitoriosozinho, só demonstram para o lado de fora. Mas Deus está dizendo assim, o lado de fora não me interessa, o que me interessa é o lado de dentro. Quem está cansado não consegue esconder por muito tempo. Logo, logo os olhos revelarão. Poxa, você não está bem. Como é que você sabe? Os teus olhos revelam. Jesus está dizendo, eu prefiro a essência do que a aparência. Por isso, Jesus está dizendo, você pode ser gótico. Você pode ser moicano, você pode estar com tatuagem até no olho. Você pode estar com um brinco onde você quiser. Você pode ser uma figura mais esquisita. A igreja pode rejeitar, mas Jesus diz assim, eu aceito você do jeitinho que você é, filho. Eu não faço acepção de pessoas. Eu não construo meus relacionamentos em cima dos interesses. Hoje é muito comum falar na igreja sobre a corrente dos empresários. Vamos bolar uma estratégia para ganhar os empresários. Já viu estratégia para ganhar os faxineiros? Corrente das domésticas. Reunião dos serventes de pedreiro. Por quê? Por que a gente quer ganhar os empresários? Não, pastor, é para que a igreja tenha recursos para que nós atinjamos a classe alta. Vocês querem acreditar? Acredita. O sujeito chega na igreja evangélica, se ele dá um dízimo de R$2.000, vira presbítero em 2 meses. Estou pregando para marciano aqui, como diz Caio Fábio? Estou pregando alguma coisa de outro mundo ou estou pregando para crente? Jesus não faz exceção de pessoas, nem constrói relacionamentos em cima de interesses. 3, ele fez opção pelo servir, quando podia ser somente servido. Ele diz, aprendei de mim. Ele está dizendo, estou disposto a ensiná-los. Estou disposto a servi-los. Eu sou Deus, tenho direito a ser servido por você. Mas eu abro mão de ser servido por você, para servir a você. Deus quis ser servo. Tem homens que querem ser servidos. Estou magoado com o pastor. Estou magoado com o diácono que ele não veio aqui. Eu estou aqui, ninguém fez por mim. Ninguém me deu tapinha nas costas. Ninguém disse que eu estava bonitinho. Ninguém te serviu. Você vai embora, vai tarde. E vai com raiva. E essa semente de raiva é uma semente que vai se transformar em ódio. E você vai adoecer por causa dela.
Gosta de ser bobo. Porque o Deus, que é Deus de verdade, esvaziou-se para nos ensinar que o que faz a vida valer a pena não é o quanto eu tenho, mas é o quanto eu sirvo. Não é o quanto eu sou abençoado, mas é o quanto eu abençoo. Você é bênção na vida de quem? Se não é, quer vencer o cansaço como? Cansado estou da conversa fiada, eu sou abençoado, estou abençoado, sou muito abençoado, restituição, prosperidade, sou abençoado. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. E o abençoado não mostra pelo muito que amealha, mostra pelo muito que compartilha. Não mostra pelo bando de bajuladores que ele ajunta, mas pelo bando de pessoas que ele serve. Esse é um abençoado. Esse é Jesus. Agora diga que a fé cristã não nos transformou tão somente em frequentadores de cultos. Mas durante a semana você abençoa quem? Terminei. Ele viveu a verdade. Aqui ele diz que pode nos dar descanso. Se ele disse, é verdade. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou? Ninguém vem ao Pai se não for? Ou ele é um megalomaníaco doido, ou ele está dizendo a verdade. Você acha que Jesus é doido? Não, pastor, então ele está dizendo a verdade, não. Se ele diz que pode gerar descanso para a sua alma, ele pode gerar descanso para a sua alma. Mas não é através de frequência ao culto, não. É transformando-se num discípulo dele. Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero que tu sejas meu Senhor. Eu quero me relacionar contigo. Eu não quero te procurar só quando está faltando alguma coisa na minha vida. Eu não quero orar ao Senhor quando eu estiver doente. Eu não quero falar contigo só quando eu estiver desempregado. Eu não quero falar contigo só para pedir alguma coisa. Eu quero me relacionar contigo constantemente. Quero mais do que mudar de religião. Quero ser teu amigo. Porque foi ele quem disse. Se esse aplauso é para o Senhor, pode aplaudir forte, viu, irmão? E eu acho que essa amizade é uma amizade que não se dispensa, porque amigo é a coisa mais rara do mundo hoje. Quero terminar meu culto, nosso culto nessa noite, dando oportunidade para você que está aqui, amado. Cansado, cara. Dizer assim, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor. Pastor, eu quero começar esse ano desenvolvendo um relacionamento mais profundo com meu Deus. Não quero mais só ser um frequentador de banco. Irmãos, eu fiquei um mês fora. Quanta coisa triste aconteceu no caminho. Quantos telefonemas eu recebi de gente... Nossa! Quantos maus testemunhos. Quanta vergonha ao nome de Jesus. Quando eu recebo a notícia, as más notícias todas param em mim, não tem jeito. Eu sou o fim das más notícias aqui. Todas elas acabam em mim. Eu não reclamo disso, é minha vocação. Deus me trouxe ao mundo para isso, para pregar, para ensinar e para ouvir. É isso que eu faço na vida. E o que me faz sofrer, com toda sinceridade, não é mormente o que você faz com a sua vida. A vida é sua. Mas é o que, em fazendo o que você faz com a sua vida, você faz com o nome de Jesus. Quando você envergonha o nome de Jesus, por causa do seu mau testemunho, você vai colher o que você plantou. Mas se fosse só isso, estava tudo bem. Mas é que quando você faz o que faz, envergonha o nome de Jesus, enquanto Kleber, o que você fez, Klebinho, vai roubar do Dilson de acreditar que Jesus abençoa a vida de alguém. E aí você vai falar, Dilson, Jesus pode trazer descanso para a tua alma. Igual trouxe a do Klebinho, pastor? Igual trouxe daquele crente lá do meu trabalho? Igual aquele pastor lá daquela igreja? É isso que Jesus faz? De modo que o testemunho vivo, praticado, é muito mais poderoso que uma palavra que qualquer pastor pregue. Então, nesse culto, amado, eu queria desafiar você a receber essa palavra no teu coração como vinda de fato da parte de Deus. Falar assim, Deus, eu não quero mais ser esse crente folha que eu tenho sido até aqui. Crente folha é aquilo que o vento, para onde sopra, vai. Que não consegue se conter, se ater, se controlar. Que trata com descaso as coisas de Deus
crucificando o Filho de Deus todo dia. Jesus está dizendo, filho, eu sofro quando você gera sofrimento na tua vida. E a minha palavra está dizendo, eu vim para que você, caso resolva aprender de mim, você tenha descanso para as suas almas. Irmão, eu voltei das férias descansado. E quando alguém me perguntou ali, pastor, descansou? Eu falei, descansei. Porque eu estou descansado. Curti a Jesus direto. Curti a Jesus na vida daquela mulher ali. Curti a Jesus na vida das minhas filhas. Curti a Jesus na vida de alguns casais de amigos que comigo estiveram. Curti Jesus em músicas que eu ouvi. Curti Jesus no Mar de Búzios. Curti Jesus com uma máscara e um... Como é o nome daquilo, meu Deus do céu? Snorkel. É isso? Vendo peixinho. Falei, meu Deus. Este mar está cheio da glória de Deus. E a gente fala coisas ridículas. Olha, um peixe. Oh, lógico, você está no mar, meu filho. Você quer encontrar o quê? Uma girafa? Não é peixe que encontra lá. Mas a gente fica tão assim, bobão. Olha, um peixe. Lógico. É que a gente não está acostumado a ver peixe. A gente, quando está com a alma sarada, irmão, tudo vira motivo de gozo. A gente encontra fonte de alegria em um monte de lugar. As coisas tomam sentido, a vida colore. A gente não precisa mais vir para a igreja todo domingo. Vir para cá seria um prazer. A gente não vem mais por interesse. Eu vou lá para buscar poder. Eu vou lá para buscar graça. Eu vou lá para buscar bênção. Não. Eu vou lá pelo simples prazer de estar lá com os meus irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A relação se torna desinteresseira. A relação com Jesus se torna diferente. Não precisa mais da igreja. A igreja é um acréscimo que ele faz na nossa vida, não uma necessidade que ele põe na nossa vida. A gente encontra a graça de Deus em todo canto, porque os céus manifestam a glória de Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero ser teu discípulo. Eu quero que tu sejas meu Senhor. Eu quero que tu mudes a minha vida. Eu quero isso que o pastor está falando. Eu creio nisso. Ora, se você crê, saiba, ele já está operando. Porque a Bíblia diz que ele é o que opera em vós. O querer e o efetuar. Você quer, ele já está operando. Dá oportunidade para você agora, nesse instante. Pastor, eu quero receber Jesus na minha vida. Sai do seu lugar agora onde você está. Vem até aqui. Eu quero orar com você. Ah, pastor, eu tenho vergonha. O problema é seu. A Bíblia diz que a fé morta não produz salvação. Se tu tens fé, mostra-me a tua fé com tua obra. Primeira obra de quem o Senhor está plantando fé hoje é a coragem para levantar daí e vir até aqui. Eu poderia facilitar, né? Levante a sua mão. Não, eu não quero facilitar hoje. Porque eu creio que essa palavra hoje foi muito fundo dentro de você. Essa palavra foi muito profunda na tua alma. Então eu queria desafiar você a sair de onde você está e vir até aqui. Eu quero orar com você. Vamos ficar todos em pé e quero desafiar você a isso. Vamos louvar o Senhor com uma canção, qualquer uma que vocês quiserem aí. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Esse amor tem paz no coração. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. Só assim, só assim. E assim receber